As universidades são fundamentais para a formação de profissionais e cidadãos. O projeto Movimento em Artes Plásticas revitaliza os ambientes escolares e conscientiza os alunos e a comunidade para sua preservação. Transformar os ambientes escolares utilizando conceitos artísticos pode ser uma das melhores formas de despertar o interesse para a arte e a preservação do patrimônio público. Artefato apresenta Movimento em Artes Plásticas. Olá! O Artefato de hoje conversa com o professor do Departamento de Artes da Unesp, José Marcos Romão da Silva, responsável pelo projeto Movimento em Artes Plásticas. Mas antes da gente começar o nosso papo, vamos saber mais como Romão traçou este caminho e decidiu projetar a arte nas escolas. José Marcos Romão da Silva é formado em Educação Artística pela Unicamp. Fez o mestrado em Comunicação e Poéticas Visuais pela Unesp e passou a lecionar no curso de artes da mesma instituição. Fez o doutorado também em Poéticas Visuais. Atuando como docente da Unesp, em meados do ano de 1994, passou a desenvolver o projeto social Movimento em Artes Plásticas. Desde então, o projeto faz parte de sua trajetória acadêmica. Olá, professor Romão. Bem-vindo ao Artefato. Olá, é um prazer estar aqui e já antecipadamente agradeço pelo convite. Professor, você coordena e foi o grande mentor do projeto Movimento em Artes Plásticas. O que é esse projeto e o que ele significa para você? Trata-se de um projeto de extensão, ou seja, um projeto de prestação de serviço à comunidade, feito através de recursos da Unesp, e ele é uma oportunidade, né, para mim e acredito que para as pessoas que participam, é uma oportunidade de utilizar a arte, né, ou seja, a criação artística, como uma forma de interação entre a universidade e a comunidade em geral. Professor, como as universidades podem exercer o papel de cidadania junto às comunidades? Sim, a universidade ela tem um papel importante nesse sentido, já que ela dispõe dos meios de valorização do cidadão através da produção e disseminação do conhecimento. E eu acho que a cultura, no caso, que é o caso do nosso projeto, né, a cultura ou a produção artística, ela faz parte desse conhecimento, né, desse rol de conhecimentos gerado pela universidade. E o papel da universidade, repetindo, é não só gerar esse conhecimento, mas também disseminá-lo, né, torná-lo acessível. E isso vai de encontro à valorização da cidadania, sem dúvida. A extensão universitária é um dos pilares das universidades, Sim. Principalmente das públicas, certo? Sim, eu acredito que é justamente através dos projetos de extensão que a universidade exerce melhor seu papel nesse sentido, né, de valorização da cidadania, já que o projeto de extensão ele não privilegia a mais-valia, né, falando, né, no economês, não privilegia a mais-valia, ou seja, o retorno financeiro, né, mas sim a valorização da cidadania. Você acha que mudou alguma coisa hoje no acesso à cultura? Substancialmente não, né? O que nós temos visto são a divulgação, né, de pretensas políticas culturais, mas que na prática não geram resultados palpáveis, né? Isso não é, vamos dizer assim, é uma opinião minha, claro, mas a gente ouve esse tipo de opinião pela maior parte dos produtores e geradores culturais. A cultura, infelizmente, né, no nosso país, ainda não é vista como prioridade pelas políticas institucionais, tanto a nível federal, quanto estadual, quanto municipal. Qual a importância de mobilizar cultura e cidadania através da arte? Claro, essa relação, né, entre cultura e cidadania,
às vezes pode parecer um pouco distante da realidade e, no entanto, é exatamente o contrário. Porque é exatamente através da cultura que se estabelece a identidade de um povo ou a identidade de um grupo, né? Já que povo, geralmente, quando a gente fala povo, geralmente a gente pensa numa extensão mais abrangente. Mas, de um modo geral, os grupos humanos, né? A gente poderia dizer bairros, cidades, ou mesmo no estado ou de determinadas regiões, o que determina a identidade dos grupos humanos é a cultura, né? Consequentemente, cultura e cidadania estão intimamente ligados, porque sem uma identidade, né, sem uma identidade própria, não existe cidadania. Uma identidade cultural Sim, criada uma identidade através cultural, da arte. exatamente, né? Sem uma identidade cultural própria, não existe cidadania. A gente pode ver isso até em termos históricos, né? Se a gente olhar a história da humanidade, né? O principal meio de resistência dos povos é a cultura, né? Às vezes um povo pode até ser derrotado em um confronto, né? Vamos dizer assim, em uma guerra, né? Mas muitas vezes a resistência de um povo derrotado ou de um país ocupado se dá principalmente através da identidade cultural. Aliás, às vezes é justamente nesses momentos que a identidade cultural se torna mais forte, ou seja, quando um determinado povo, uma determinada população precisa estar coesa, né, ela encontra justamente na identidade cultural vamos dizer assim, o cimento, né, capaz de mantê-la coesa. E a arte, ela é fundamental para criar uma identidade. Sim, então. A arte faz parte da cultura, né? A cultura, ela, de um modo geral, ela é mais ampla, né? Ela tem um espectro mais amplo. As artes, né? Aí entraria pintura, entraria música, dança, teatro, etc. As artes, claro, fazem parte da cultura, são parte importante da cultura. Artefato volta daqui a pouco para mostrar como a arte indígena e a arte moderna são desenhadas nas escolas. Olá, o Artefato de hoje está de volta e a gente conversa com José Marcos Romão da Silva, idealizador e coordenador do projeto Movimento em Artes Plásticas. Romão, quando foi a primeira atividade do projeto e onde ela aconteceu? Esse projeto ele teve início no ano de 1994, quando o diretor da escola José Guedes de Azevedo, Jardim Pagani, professor José Jurandir Gonçalves, nos ligou, né, solicitando se nós teríamos uma solução para as pichações, que na época já eram tão frequentes, né, em muros de escola. E conversando com o professor Jurandir, nós chegamos à conclusão que se talvez, né, isso era uma hipótese, né, que se talvez nós fizéssemos pinturas artísticas no muro da escola, esses muros deixariam de ser pichados. E eu comecei a trabalhar a ideia com os alunos para os quais eu dava aula naquele momento, alunos de plástica e de pintura, né, na universidade. E como funciona a interação entre os alunos da universidade com os alunos das escolas e os monitores? Então, isso aí é curioso, porque essa primeira experiência, né, nós fomos para lá como, entre aspas, artistas, né? Ou seja, cada um tinha o seu esboço, cada um foi lá, pegou um pedaço de muro e fez a sua pintura. E nós observamos uma curiosidade e uma ansiedade muito grande por parte dos alunos da escola em participar também. Então nós percebemos que ali havia um potencial a ser explorado, né? E foi a partir daí que nós passamos a trabalhar, né, de modo a integrar os alunos da escola na atividade de pintura, né, de modo que ela fosse resultado dessa integração. E é o que a gente vem fazendo até hoje. E tem alguma história interessante ao longo desses 15 anos de projeto que você gostaria de contar para a gente? Uma que eu acho muito curiosa, até assim, às vezes até anedótica, em 1999 nós estávamos com aqueles preparativos de comemorar os 500 anos do descobrimento do Brasil, né?
E aí uma rede de televisão aqui de Bauru selecionou uma escola para transformá-la em escola modelo, né? E essa escola ocupa uma quadra inteira, então ela tem um muro enorme. Como nós já tínhamos esse projeto, a diretora propôs que a gente pintasse o muro, e como era em comemoração aos 500 anos do Brasil, né, ela sugeriu que a gente pintasse a história do Brasil ali, né, a chegada dos portugueses, o desembarque, a primeira missa, né. Eu sugeri que a gente trabalhasse o tema da pintura corporal indígena, né, e que esse tema fosse explorado com criatividade, né, e isso fosse feito no muro, né. E a diretora acertou com uma certa relutância, mas a partir das oficinas que nós fizemos com os alunos e a partir dos resultados que foram aparecendo, isso foi sendo melhor compreendido, né? E nós acabamos fazendo esse muro enorme, que foi o maior que nós já pintamos até hoje, né? Um muro com 250 metros de área, né? Num grande mutirão em que participaram 70 alunos do curso de artes, praticamente o curso todo, né? Ou seja, além dos bolsistas, todos os alunos das outras classes também participaram, cerca de uns 150 alunos da escola, né? Mais a participação de alguns elementos da comunidade. Então nós tínhamos um mutirão com cerca de 250 pessoas trabalhando com latas de tinta de 18 litros, né? Ou seja, tinha tudo para se transformar numa grande bagunça e transcorreu numa ordem que até hoje causa admiração. Você falou da questão das pichações. Depois que os alunos participam do movimento em artes plásticas, você acredita que o cuidado com o patrimônio público aumenta? Então, esse é um outro dado curioso. Empiricamente, né, através de conversas informais durante as pinturas, a gente acaba descobrindo que as escolas são pichadas pelos alunos. E quando a gente leva o projeto, eles são os primeiros a aderir, né? No início eles veem com uma certa desconfiança, né? Depois que eles veem que não existe a menor intenção de perseguir os pichadores, né? Eles se integram de uma maneira altamente positiva, né? E a partir daí, tanto esses, né, que vamos dizer assim, a gente até poderia dizer assim, que são ex-pichadores da escola, quanto os alunos da escola, sim, passam a sentir uma ligação mais forte com a escola, porque, afinal de contas, eles participaram de uma renovação visual da escola, né? Nossa equipe foi ver os integrantes do projeto colocarem a mão na massa para fazer arte nos muros da instituição APIES, Associação de Pais para a Integração Escolar da Criança Especial. Eu gosto de tudo, pintar. A gente tem um desenho para usar como só para ter uma base do que a gente vai desenhar. Ela trabalha arabescos, formas florais, muitas cores vivas, puras. Aí a gente está tentando adequar o desenho ao muro, que ele é um pouco desnivelado, né? Bom, antes o professor Romão, ele fala pra gente que a gente vai trabalhar algum artista, no caso hoje que é a Beatriz Milhazzi. A gente faz o projeto em casa, risca a parede com giz de cera, com o desenho que a gente escolheu da turma, e depois a gente passa a tinta. Não, esse projeto, eu participo dele já faz 4 anos já, né? Logo que eu entrei na faculdade, porque antes eu já trabalhava com pintura mural, sempre pichei muro muito tempo, assim, eu me identificava com isso, né? Eles acabam se sentindo privilegiados, porque queira ou não queira, isso mexe com o ego de um aluno que estuda numa escola bonita, de um pai de um aluno que chega numa escola, tá toda bonita, bem cuidada. E daí isso que eu acho mais interessante, esse carinho e respeito que o pessoal acaba tendo por esse espaço. Esse lance de pichação evita 100%, porque queira ou não queira, não sobra espaço para alguém pichar muro, porque fica tão colorido, tão carregado assim, que não tem letra, spray, rolo que vai passar por cima disso. O
encontro com esse projeto foi o sonho que virou realidade, porque ele trouxe às nossas crianças exatamente o que elas precisavam ver: flores, cores, trouxe um conceito de esperança, de sonho, movimento em artes plásticas, trouxe uma mobilização, trouxe um movimento de vida. E para todas as nossas crianças houve uma interação de cores, flores, vida, uma energia totalmente positiva e de felicidade. Os alunos, tanto quanto que não são dessa escola, mas que estão da Redondeza, que são também os eventuais pichadores, né? Então, eles de uma maneira assim, eles respeitam a arte, a pintura, e a escola assim, ela não volta a ser pichada. Então, isso é uma parte bem positiva do projeto, porque eles levam a conscientização e cidadania para toda a comunidade, e eles levam isso adiante. Então, é uma atitude bem bonita assim que o projeto vem dando resultado. Eu achei que mudou bastante, que não era assim o desenho. Era tudo branco da escola. Mudou bastante, ficou bastante bonito mesmo. Como que é a participação da comunidade nesse processo? Tem muita receptividade por parte da comunidade. As pessoas muitas vezes agradecem, inclusive, né, pessoalmente, elas saem de suas casas, atravessam a rua e vão lá e falam: olha, muito obrigado pelo trabalho que vocês estão fazendo. E isso causa uma surpresa, causa reconhecimento e respeito, né? As pessoas percebem que existe um caráter social, um caráter até certo ponto inovador nesse tipo de trabalho que a gente vem fazendo. Artefato volta daqui a pouco para falar do projeto Movimento em Artes Plásticas. Não saia daí, a gente volta já. Olá, o Artefato de hoje conversa com José Marcos Romão da Silva, docente do Departamento de Artes da Unesp, idealizador e coordenador do projeto Movimento em Artes Plásticas. Romão, como são escolhidos os temas para os muros serem pintados? Tá. De um modo geral, nós temos a preocupação de utilizar referências, né, da história da arte, de artistas consagrados e que de alguma forma trabalhem com concepções abstratas de arte. Claro que isso às vezes pode soar estranho, né? Por que artistas são consagrados e de concepção abstrata? A arte abstrata, que é uma arte surgida, né, no início do século XX, então ela faz parte da história da arte moderna e contemporânea, ela tem uma ressonância muito forte nas crianças. As crianças se identificam com facilidade com a arte abstrata, já que a arte abstrata ela depende mais da espontaneidade, da criatividade e até da curiosidade do que de uma técnica ou de uma elaboração mais intelectual e etc. Né? Então nós temos um rol, né, de artistas, vamos dizer assim, que de alguma forma com os quais a gente trabalha com uma certa frequência, como é o caso de Kandinsky, de Miró, que são dois artistas europeus da arte moderna, ou seja, da primeira metade do século XX. Nós também trabalhamos com a Beatriz Milhazes, que é uma artista contemporânea brasileira, né? Trabalhamos também com o Romero Brito, que também é um artista brasileiro contemporâneo. E em alguns casos nós trabalhamos com a pintura corporal indígena, Que foi o primeiro tema, sim, certo? Por que vocês optaram pela pintura corporal indígena como o primeiro tema? Porque ela tem esse caráter abstrato, né? É possível você estabelecer uma conexão entre a pintura corporal indígena e certas tendências abstratas de arte moderna, né? E isso não é mera coincidência, porque os artistas modernos eles foram buscar inspiração na arte primitiva, né? Ou na arte dita primitiva, né? E tem também esse caráter de ser uma arte nacional, tipicamente brasileira, né? Então a gente, não que isso seja imprescindível, né? Ou seja,
Nós trabalhamos tanto com influências nacionais como com influências de artistas estrangeiros, né? Mas a arte indígena ela permite conciliar esse caráter, né? De ser uma arte abstrata, de ser uma arte de fácil compreensão pelo aluno, de ter um conteúdo cultural muito importante e de até certo ponto, né? Até certo ponto não, mas enfim, de também revelar, né? um caráter nacional, de brasilidade muito forte. Romão, como que os alunos da rede pública têm conhecimento sobre a vida, sobre a obra desses pintores que você acabou de citar para criar uma referência e usar depois no muro? Na realidade, a pintura em si, né, a pintura mural em si, ela representa o estágio final de um processo. E um dos aspectos desse processo é justamente a realização de oficinas, né, feitas através dos alunos bolsistas que trabalham no projeto, feitas nas classes de aula das escolas públicas, normalmente nos horários das aulas de arte. Então, escolhido o tema, né, em comum acordo com a diretora, nós preparamos um material de apresentação para os alunos, né, e os nossos bolsistas vão de classe em classe, né, muitas vezes eles trabalham 20, 30 classes, claro que isso vai sendo feito paulatinamente durante 1 ou 2 semanas, né? Então eles passam de classe em classe levando informações sobre o artista, que seja quem é o artista, em que tendência, com quais tendências ele trabalhou, em que contexto ele criou e etc, etc. Então, são praticamente aulas de história da arte, né, que eles ministram nessas oficinas e em função dessas informações, os alunos são convidados a desenvolver trabalhos de criação, normalmente com guache, pincel sobre papel. Romão, no fim do projeto, como você avalia a contribuição social, cultural e artística para a comunidade? De um modo geral, esse projeto ele representa uma grande novidade para as comunidades em que a gente atua. O fato de você levar informações artísticas e culturais às quais normalmente eles não têm acesso, o fato de você estimular a criação e principalmente a participação em um benefício, né, em algo que vai trazer um benefício para o colégio, isso em geral surpreende, né, e surpreende agradavelmente, né? As pessoas elas demonstram reconhecimento, demonstram carinho, participam de uma maneira muito positiva, né, de uma maneira muito espontânea. E o que a gente percebe é que se isso pudesse ser implementado com mais constância, né, as mudanças seriam mais significativas e mais duradouras. Infelizmente, a gente tem uma dificuldade constante nisso, que é o custo das tintas necessárias para realizar essas pinturas, né? Muitas escolas, inclusive, que se interessam pelo projeto, às vezes não conseguem verba suficiente para a realização desse projeto. Se houvesse, de fato, mais recursos e consequentemente, a gente precisaria envolver, inclusive, mais recursos humanos também, com certeza o impacto seria muito positivo e o retorno seria bastante significativo. O ideal, né, vamos dizer assim, o sonho, né, que eu tenho para esse projeto seria, de fato, de poder estender a um número maior de escolas, se possível, a todas as escolas, né? Porque a gente sente que, mesmo com essa presença pontual, né, que no fundo é o que acontece, né, a gente acaba tendo uma presença pontual em determinadas escolas, mesmo com essa presença pontual, as mudanças são significativas. Professor, muito obrigado por você ter vindo até o Artefato
Parabéns pelo projeto, é uma iniciativa muito linda e que sejam mais 15, 30, 40 anos de muros sendo pintados nas escolas. Obrigado, eu agradeço a oportunidade e eu acredito que a divulgação, né, através desse programa, desse projeto, com certeza vai trazer grandes benefícios ao projeto. O artefato também é feito com a sua participação. Envie sugestões, comentários e perguntas pelo Facebook, Twitter e também acessando o nosso portal. A gente se vê na próxima semana.